Olá, professora! Aqui é a professora Helena. Aqui eu te ensino técnicas e estratégias práticas para você levar os seus alunos a ler e escrever textos em menos de 6 meses. Isso mesmo, em menos de 6 meses você consegue, com estratégias corretas, a fazer com que o seu aluno leia e escreva. E nesse vídeo eu vou te ensinar, vou te explicar como fazer o seu aluno ter uma leitura fluente. Isso mesmo! Você sabia que tem estratégias certas para você desenvolver a leitura no seu aluno? E se você não falar corretamente, não explicar corretamente as estratégias, ele vai demorar a ter uma leitura fluente? Isso mesmo! Se você não souber como trabalhar, como usar uma didática básica que você consiga ensinar a criança, ela vai demorar muito a ler e escrever textos em menos de 6 meses. Pois bem, vamos lá. O que é leitura? O que é a leitura? Leitura é a capacidade de ler um texto com agilidade, precisão e expressão adequada para a compreensão total do texto. Isso que é a leitura. Então, quando a criança consegue ler o texto, ler com agilidade, quando a criança consegue ter a compreensão do que ela leu e fazer aquela leitura adequada, com entonação, está acontecendo uma leitura fluente. Tá? E para isso nós precisamos estar mostrando, ver os passo a passo como chegar nessa leitura fluente. E às vezes as pessoas confundem a leitura fluente com qualquer tipo de leitura. Uma leitura que tá lendo fluente. Não, ler fluente tem toda uma estrutura, tá? E aí a gente começa nessa estrutura quando? Quais os tipos de leitura? É essa estrutura que a gente começa pensando. A primeira leitura que surge é a leitura silabada. Como é que é a leitura silabada? A leitura silabada são as sílabas, leitura de sílabas. A criança lê, ela lê só aquele pedacinho, sabe? Então, como assim? Tem a palavrinha lá, digamos a palavrinha pimenta. Ela lê pimenta. A palavrinha panela, panela. Cocada. Isso é uma leitura silabada. A criança não consegue ler com fluência, não consegue ler fluentemente a palavra cocada. Ela vai ler uma frase, a menina come o bolo. Fica uma leitura cansativa, mas é por aí que ela começa essa leitura. É por aí que a criança começa a ler nos pedacinhos. Depois ela consegue ir para uma leitura mais fluente. Isso mesmo, ela consegue ter a fluência de ler a palavra panela, menina, bolo, certo? Daí ela vai ter uma leitura fluente, a gente vai passar para a leitura fluente, quando ela consegue ler as palavras das silabadas fluentemente. E você vai fazer como essa leitura fluente? Começa fazendo pela cabecinha, isso mesmo, a gente coloca essa criança para ler com a cabecinha primeiro, depois falar em voz alta. Olha o apoio de uma coisa para outra. A leitura fluente precisa da leitura silenciosa para fluir melhor, certo? Porque a leitura silenciosa, ela vai vir quando? Ela vai vir depois que a criança consegue ler com os olhos, consegue perceber, porque o que lê é a mente. É a nossa mente que lê. E a boca fala, né? E aí é um processo neurológico muito grande que a gente tem que estar ao longo do ano desenvolvendo essa habilidade nas crianças. Ao longo do ano você vai mostrando para a criança, lê com a cabecinha, lê essa palavrinha, aí ela vai dominando essa leitura. E ela faz esses 3 tipos de leitura durante o ano, até acontecer a leitura fluentemente. Ali quando ela consegue ler um livro, quando ela consegue fazer uma leitura de um texto, para fazer a resposta, compreensão, leitura e compreensão de texto, certo? E por que é importante a gente trabalhar a leitura fluente? Primeira coisa, ela promove a reflexão e favorece o raciocínio rápido. Isso mesmo, e rapidinho seu aluno vai ser capaz de ler e escrever textos em menos de 6 meses. A importância de a gente estar ensinando, ela vai escrever melhor. Isso, quem lê mais, escreve melhor, porque ele memoriza, através da leitura, a escrita correta das palavras, a grafia correta das palavras. Observa aí, aquela criança que lê muito, que consegue ler bastante, ela erra pouco ortograficamente, porque a leitura faz com que isso favoreça.
tá? Essa escrita melhor. Além disso tudo, a leitura também melhora o vocabulário, isso mesmo. Quanto mais ela lê, mais palavras novas ela vai conhecendo, ela vai tendo contato com essas palavras novas e uma hora, na hora da escrita espontânea, ela está lá usando aquela palavra nova. A compreensão do texto favorece muito mais, porque que a gente percebe que a grande aliada da leitura, da fluência da leitura, sabe quem é? É a leitura em voz alta. Isso mesmo, para leitura em voz alta, a criança consegue ter fluência na leitura, porque ela vai desenvolvendo, vai treinando. E é só um dia? Não. Isso é todos os dias, tá? Isso é todos os dias que a gente faz com a criança para desenvolver essa leitura fluente. E quais os benefícios? Qual é o maior benefício da leitura fluente? É desenvolver a capacidade de aprendizado. Isso mesmo, a criança desenvolve a sua aprendizagem, ela consegue ler mais, ela conseguindo ler mais, ela consegue aprender mais, rapidinho ela vai estar lendo e escrevendo textos em menos de 6 meses. Isso mesmo, outro benefício, ele amplia o seu vocabulário. Isso é um grande benefício da leitura em voz alta, é a ampliação das palavras novas que a criança conhece. É esse vocabulário que a gente tanto fala, é isso, ela entra em contato, ela vai guardando a memória, então é muito importante desenvolver a leitura. E você deve estar se perguntando aí, Helena, como desenvolver a leitura fluente do meu aluno? Como eu faço isso para desenvolver essa leitura fluente que a gente quer que a criança tenha? Eu começo como? Eu começo pela leitura em voz alta, isso mesmo, através da leitura em voz alta, eu consigo com que a criança evolua. Tá? Eu trazendo atividades lúdicas para a sala de aula, jogo com palavras, a criança vai tendo que desenvolvendo essas novas palavras e você vai conseguindo fazer com que a criança leia, consiga essa leitura fluente dela. Exemplo, jogos com palavras, palavras que a criança consiga ler, tá? Mostra a palavra, a criança lê a palavra, daí a pouco mostra outra palavra, daquela palavra ela já fala uma frase. Ela já vai estar tendo a leitura fluente daquela palavra. Porque depois, na oralidade, que ela leu aqui a leitura, ela já consegue fazer uma frase. Isso tudo em voz alta. Isso tudo na oralidade. E com essas atividades repetidas, rapidamente ela vai estar conseguindo ler e escrever textos em menos de 6 meses. Isso mesmo. E você deve estar pensando aí também, se eu não desenvolver isso, o que vai acontecer? O que vai acontecer a criança que eu não trabalhar bem a leitura fluente? Primeira coisa, você vai desencorajá-la como leitora, tá? Porque a criança que não lê, ela fica triste, ela fica arredia, ela não pega um livro, ela brinca, mas não lê um livro, porque eu não sei ler. E às vezes a gente tem que estar descobrindo esses alunos. Isso mesmo, eu já tive aluno assim que ele não lia. E não percebia aquilo, até que eu percebi, que eu identifiquei que aquele aluno estava sem leitura. Aí eu comecei a ter um olhar diferente para ele, tá? Era o José Pedro. Ele quietinho na dele, brincava nada. Brincava com o livro, jogava o livro para lá, pegava outro livro e nada. Não tinha coragem de ler o livro. Então a gente tem que estar identificando essas crianças que não estão lendo, para quê? Para motivá-las, para elas se tornarem leitores. Outra coisa, quando você não encoraja a leitura da criança, ela se torna pesado para a criança. Ler para a criança se torna pesado, cansativo. Eu tenho que ler. Porque ela não consegue fazer a estrutura, não consegue ter aquela estrutura boa numa leitura fluente. Ela não consegue ali, rapidamente com os olhos, conseguir ler e compreender. Então, isso tudo vai o quê? Vai atrapalhar o desenvolvimento dessa criança, dela ler e escrever texto em menos de 6 meses. Porque ela não tem compreensão do que leu. Ela não consegue estar ali compreendendo a leitura rápida, a leitura fluente. Ela vai desistir, ela vai brincar, ela vai atrapalhar a sala de aula, ela vai fazer outras coisas, menos tentar ler, tentar fazer uma leitura fluente, certo? E qual o melhor momento? Qual o melhor momento para a gente trabalhar essa leitura fluente? Olha só, o primeiro melhor momento é você fazer uma lista de palavras. A gente começa pela lista de palavras. O melhor momento é aquele momento ali na sala de aula. Você vai preparar assim, olha, eu estou alfabetizando meus alunos. Eu trabalho com alfabetização. O que eu quero com o meu aluno? Eu quero que o meu aluno leia. Então, vou fazer o quê? Eu vou preparar um banco de palavras. E isso é toda semana.
Qual o banco de palavras que eu preparo? Do grafema da semana, certo? Então, todos os dias, se eu estou trabalhando lá o grafema, C cedilha, igual a gente trabalha, você já vem com um banco de palavras para a criança estar lendo. Laço, palhaço, olha só, eu tenho o banco de palavras, eu vou passar para o quadro. E aqui eu faço várias palavras aonde eu consigo mostrar para a criança as palavras que eu quero que ela desenvolva na leitura fluente, porque são palavras novas, são palavras diferentes, e aqui eu consigo fazer com que cada um dos meus alunos leia. Depois eu pego todo mundo lendo ali o banco de palavras. Olha, a leitura fluente de palavras, ela leva o quê? A leitura fluente de frases. Daqui dá para você tirar uma atividade de frases na oralidade, porque ela fala. Depois você vai para o quadro, aí você junta tudo isso e faz uma frase. Isso mesmo, vamos lá, ó. O açúcar é doce. Vamos fazer uma frase bem simples aqui. E que a criança, olha só, ela leu a palavra, depois ela vem para a frase. Rapidamente ela consegue ler e entender. Porque ela está trabalhando. Tem alunos que podem estar lendo assim, o açúcar é doce. Você fala assim, para tudo, leia primeiro com a cabecinha, depois você lê isso em voz alta. Gente, é um treino maravilhoso para leitura fluente. Daqui, você já passa para textos. Faça o texto no quadro, tá? Pega o texto de um grafema. Aqui eu peguei o C cedilha, mas você pode pegar de uma letra S, do grafema P, do grafema L. Coloca no quadro e que cada criança leia uma frase. Depois você pega uma criança que leia todo o texto. Isso é treino de leitura. Isso fará ela aprender a ler e escrever textos em menos de 6 meses. Isso mesmo, tá? E muitas pessoas, às vezes, erram. Tem certos professores que erram. Como errar nisso? Primeiro, não ensina. Gente, ler e escrever é ensinado. Nós temos que ensinar a ler e escrever. Aí, a leitura fluente vem da minha orientação. Vem daquela orientação que eu faço ali todos os dias, aquela rotina de leitura fluente, aquela rotina de leitura de palavras, leitura de frases, tá? Numa ordem progressiva que eu faço a leitura de textos. Então eu começo lá na base, leitura de palavras, leitura de frases, depois de textos. Se eu não oriento essa criança, se eu não ensino essa criança, se eu não cobro essa criança, e como cobrar? É todos os dias estar chamando para ler, é todos os dias estar cobrando a criança a leitura, é todos os dias estar orientando essa criança. Como eu faço isso na sala de aula? Olha, a gente que é professora, a gente sabe aquele que lê bem, aquele que lê mais ou menos, aquele que tem lendo silabado. Isso é fato. Você é professora, você deve saber conhecer aí os seus alunos assim. Então, quem eu vou cobrar mais? Quem eu vou buscar mais para aprender a leitura fluente? Quem está lendo silabado. É aquele lá que tem que vencer a leitura silabada. É aquele que está lendo devagarinho que tem que vencer aquela leitura. Por quê? Então é desse que eu vou cobrar mais. É desse que eu vou ter um olhar direcionado para eles. Eu tenho a minha sala lá com 20 e tantos alunos. Então eu sei claramente quem consegue e quem não consegue. Então é dessas crianças. Então eu faço errado quando eu deixo aquele aluno de lado. Eu faço errado quando eu não percebo quem está bem e quem não está bem. Como é que esse aluno vai ler e escrever texto em menos de 6 meses? Não vai conseguir. Ele foi deixado de lado. Como é que você não consegue estar formando essa criança? Como formar essa criança? Mais ou menos? Ótimo. Aí está na nossa mão. É o momento que a gente vê que a criança está devagar, é aquela criança que eu cuido mais. Aquela criança está dando trabalho, vê se ela está lendo direitinho mesmo. Porque na sala de aula você está ali buscando alguma coisa a mais, que está faltando o quê? A leitura. E essa leitura tem que finalizar como fluente, certo? Então vamos lá. E onde começar? Por onde começar? Então a gente tem que ter umas certas estratégias para a gente saber começar essa leitura. Primeiro, para desenvolver essa leitura na criança, ela tem que perceber que você também é leitor. Primeira coisa é o professor tornar o hábito de leitura na sala de aula. Tá? Aí você faz um cantinho da leitura na sala de aula, tem lá o cantinho da leitura, tenha livros do nível da sua criança. Não leva livros que eles vão abrir lá, olhar,
Meu Deus, que tanto de palavras. Meu Deus, que livro grosso é esse? Você tem que ter na sua sala de aula livros do nível da criança. Como é isso, Helena? Livros que a criança possa pegar, abrir e ter prazer de ler. Se você tem na sua sala livros que são grossos, livros com grande texto, a criança não vai conseguir. Olha só, tem livros assim, ó, que a criança, olha, frases curtas, tá? Frases bem curtas, que a criança tenha prazer de ler. Historinhas simples, com caixa alta, com leituras assim, olha, a criança consegue ler isso aqui rapidamente, ela fica feliz, ela olha, li um livro, sabia disso? Que a criança fica satisfeita de mostrar assim, olha, hoje mesmo o Guilherme, em sala de aula, me mostrou, tia, já li 4 livros hoje. Olha a alegria dessa criança contar para a mãe e ler o mesmo, porque a gente acompanha, a gente observa, tá um lendo, outro lendo, porque é o momento da leitura. Então, primeira coisa, ser um leitor, ler para suas crianças todos os dias. Outra coisa, montar o cantinho da leitura. Tenha livros em acesso para suas crianças, que eles consigam pegar naquele momento que terminou uma atividade, ali ele vai o quê? Pegar o seu livrinho e fazer a sua leitura. E esses livros têm que ser como? Fáceis, que eles consigam ler. E assim você terá um aluno capaz de ler e escrever textos em menos de 6 meses com maior tranquilidade. E como você vai organizar essa rotina aí na sua sala de aula para você desenvolver a leitura fluente? Veja bem, quando eu estou trabalhando no banco de palavras, eu faço logo no início da aula. Eu estou naquela semana trabalhando aquele grafema. Eu já tenho a minha lista de palavras. Por exemplo, estou na semana trabalhando no grafema da letra P. Então, eu preparo... Quantos alunos que eu tenho? Eu tenho 25 alunos, então eu preparo uma lista de palavras que tenha 25 palavras. Ou também você pode achar que não tem tantas palavras. Então, faça até a metade da turma, aí você volta repetindo lá daquela primeira que você começou com aquele outro último aluno. Entendeu como? Olha, fiz 12 palavras. Aí eu começo com outros alunos, aquela outra primeira palavra. Porque aqui eu posso fazer a palavra e ir apagando. Fazer a palavra ou deixar no quadro. Fica o seu critério aí. Mas é um grande momento a leitura de palavras. Porque a gente começa leitura fluente pelas palavras. Aí, leitura de fluente no livro. Como eu vou trabalhar com o livro? O livro você faz no final da aula. Eu faço no final da aula. Terminou todas as atividades? Já está tudo feito? Já fez todas o que tinha que fazer naquela manhã, naquela tarde? Aí é o momento da história, é o momento dele sentar, dele pegar o livrinho dele, terminou a tarefa, já vai pegando seu livrinho, já vai se organizando para ler a sua historinha. Tem alunos que são bem expressivos, que às vezes até gostam de contar a história. Eu tenho na minha sala a Ana Luísa. Ana Luísa, todas as vezes, gente, ela tem que contar a história dela. É incrível como aquela menina é expressiva e ela tem que contar e que tem que contar. E aí eu deixo, porque é a criança se expressando. Como eu tenho uma outra que nem abre a boca, tá lá lendo. Se você pergunta que história está falando dessa história, a gente conhece a maioria das histórias, né? Ela conta, sabe contar, ali ela repete, narra a história todinha, mais baixinho ali, do jeitinho dela. Por quê? É o jeitinho dela, tá? Mas quando você tem esse aluno que se expressa, que quer ler, mostrar que está lendo fluente, ler para a turma toda, ler assim, sabe, cheio de alegria, deixa ele ler. Deixa ele fazer essa expressão. E se você tem vários, cada dia você deixa um, tá? Aí você combina, você conversa, olha nos olhos, olha, hoje foi você, amanhã vai ser o outro. Hoje não dá para ser você, porque a gente não vai ficar só lendo sala de aula, né? Mas aquele finalzinho que você preparou, você deixa para ler e vai selecionando quem se candidata a fazer essa leitura da sua historinha. Pensando também, agora a gente pensar naquela historinha que a gente prepara. Eu preparo toda semana uma história para ler de acordo com o grafema, certo? Aqui, olha, do C cedilha, eu preparei uma do palhaço, tá? Aí você também prepara uma que tem aquele grafema. E você pode terminou a leitura? Como é que escreve a palavra palhaço? Você vai tirando do texto aquelas palavras e você pode fazer 2 atividades que eu faço com minhas crianças. Quem consegue escrever palhaço? Vem aqui no quadro e escreve. Ah, eu sei, tia. Vai lá, ele escreve palhaço. Quem consegue escrever a palavra engraçado? Traz ali, olha, tudo com o grafema. Estou trabalhando a concentração deles na história, a compreensão de ouvir o que eu estou lendo e ainda trabalho também a escrita.
Então, olha tantas coisas que a gente consegue trabalhar quando a gente lê para a criança. E a gente muda a ideia dela, a gente muda os pensamentos dela. Então isso é muito importante e começar de cedo, lá na alfabetização, lá na educação infantil. Mas a alfabetização, por a gente estar ensinando a ler e escrever, a gente tem mais obrigação de trabalhar isso. E você vai ver que rapidinho os seus alunos vão estar lendo, escrevendo textos em menos de 6 meses, com muito amor pela leitura. Sabe, você desenvolve um leitor, você desenvolve um escritor, isso é muito bom. E qual é o jeito certo? Você deve estar pensando aí, qual é o jeito certo? Primeira coisa, incluir no seu planejamento esse tempo de leitura. Fazer pensar, o que eu vou fazer essa semana, qual grafema é esse grafema? Então, eu vou selecionar essa história, procurar uma historinha que eu possa ler. Daí, eu oferecer outros livros para a criança, tá? Então, eu separei ali o tempo. Eu já estou trazendo outros livros para a criança ler. Eu tenho a minha história, eu preparo outros livros para ela ler. Eu faço visita à biblioteca. Isso mesmo, a gente tem que fazer uma visita na biblioteca. A escola tem biblioteca? Então, abuse da biblioteca. Porque toda escola geralmente tem a parte infantil da biblioteca. Então, você leve, marca lá um dia da semana, é quarta-feira, é quinta-feira, é sexta-feira, então marque esse dia, não deixe de levar, não deixe de ter essa rotina, porque é aí que você vai estar desenvolvendo isso nas crianças. É isso que você vai fazer com que seu aluno leia e escreva textos em menos de 6 meses. Se você não tem esse hábito, procure fazer esse hábito, valorize a leitura em voz alta das suas crianças, para ele melhorar essa leitura fluente. Dê espaço para ele estar lendo, para ele estar falando, tá? Isso é muito importante. Essas são as maneiras eficazes de você fazer o seu aluno ler e escrever textos em menos de 6 meses. E você aí deve estar pensando, Helena, eu vi, tem os tipos de leitura, silabada, fluente, leitura silenciosa, e eu estou aqui com o meu aluno, lendo silabado. O que eu faço para melhorar a leitura fluente dele? O que eu trabalho com essa criança? O que eu vou trabalhar com essa criança? Gente, a leitura, para vencer a leitura silabada, é a consciência fonológica. Porque a criança tem que estar bem desenvolvida a consciência fonológica de todos os grafemas. Porque só assim ela vai vencer. Quando ela vê a palavrinha lá, ó, sofá. Se ela já sabe o sofá, ela vai ler rapidamente. Tá? Eu tenho um Gabriel na sala de aula que ele ainda está um pouquinho silabado. E hoje eu vejo que de tanto eu voltar com ele, eu volto às sílabas com ele, eu volto à consciência fonológica com o Gabriel. E hoje está lendo mais rapidamente. Gente, é uma felicidade quando eles vencem essa leitura. Porque eles ficam lá, remando, com força, caçando fôlego, né? Para ler as palavrinhas. Olha só, é gigante. Aí você volta. Vamos aqui, ó, como é que faz o som do G, como é que faz o som do G, do T, e vai voltando essas sílabas com ele, você volta lá atrás, e na hora que ele for ler, rapidamente ler gigante, elefante, tá? Então ele consegue vencer, com o quê? Trabalhando bastante consciência fonológica, nunca esqueça disso, ela é um dos princípios melhores para o seu aluno estar lendo e escrevendo texto em menos de 6 meses, certo? E outra coisa, você está perguntando, Helena, eu tenho uma turma muito grande, como é que eu faço? Eu estou com uma turma de 25 alunos e eu quero trabalhar a leitura com eles. Eu quero que eles desenvolvam a leitura fluente. Olha, tem algumas coisas que a gente pode pensar. Primeira coisa, a gente pode pensar uma leitura de dupla. Isso mesmo. Você faz as suas regras, faça os combinados. Porque turma grande, a gente tem que o que rege são os combinados respeitados por nós e por eles. Nunca esqueça, se você fez um combinado, vai com aquele combinado até o fim, tá? Isso é muito importante, porque criança, se você der uma brecha, já muda o jeito da sala. Então, primeiro os combinados. Aí eu posso estar fazendo o quê? Leitura de dupla. Um lê para o outro. Gente, isso é muito fascinante. Já fiz em sala de aula, já tive alunos turmas com 30 alunos na alfabetização. Então, era um momento de eu conseguir estar eles quietos, né? Tá rodando pela sala, porque isso é normal, e tá lendo um para o outro. Isso desenvolve a leitura fluente, porque um lê, o outro lê, um lê, outro lê. Isso é uma estratégia muito boa. Outra coisa que você pode estar fazendo é dirigindo assim,
tem as fileiras. Então, quem vai comandar essa fileira vai estar ouvindo o colega ler. Entendeu como? Você tem a fileira, tem ali, digamos, 5 fileiras, você escolhe aquele mais esperto, aquele que tem todo um jeito de estar monitorando os coleguinhas, e ele vai ouvir os coleguinhas lerem. Ah, esse que vai ler hoje. E você faz o rodízio, tá? Nunca deixa a mesma criança, porque criança sabe cobrar. E criança fica enciumada, criança tem seus sentimentos. Então, é o momento de você estar fazendo rodízio de leitura, fazendo rodízio de criança e colocando eles para fazer alguma coisa de responsabilidade, certo? Um ouvir um outro é responsabilidade, porque eu vou ler para ele ouvir. Olha que importância. Agora, você tem o monitoramento da turma, ó, da fila. Essa fila aqui é para você ouvir a leitura de todos. Olha para você ver. Aí, semana que vem vai ser outra pessoa. Então, eles ficam muito entusiasmados quando eles fazem parte do processo, quando eles fazem parte ali do momento da leitura ou de qualquer atividade de sala de aula. Se você coloca a criança para ser protagonista, ela desenvolve rapidamente. Ela consegue ali, e tem uns que precisam disso para se equilibrar, né? Aqueles mais espertos, mais sapecas, eles precisam disso, de estar direcionando para eles se equilibrarem na sala de aula e ser bons alunos, ok? Se você gostou, deixa um like, compartilhe com outras pessoas e até a próxima.